Então vamos lá, como regra básica, o combustível mais o comburente, que é o oxigênio, mais o calor, né, resulta no fogo. Como eu disse para vocês, fogo é um processo químico que emite luz de calor. Fora do controle, nós damos o nome de incêndio, que ceifa a vida e destrói patrimônios. Mas como isso aí acontece? Através da reação química em cadeia. O que seria a reação química em cadeia? É o processo pelo qual vai começar a incidir calor sobre o combustível, ele vai começar a desprender gases, tá? Então vamos entender que o combustível no estado sólido ou no estado líquido, para que ele entre em combustão, ele vai ter que haver um desprendimento de gás, ou seja, ele vai ter que passar para o estado gasoso, tá? Então começa a administrar oxigênio, o calor, ele começa a liberar gás. Em contato com o oxigênio, uma fonte externa de calor, eu tenho o início da combustão. Para que isso aconteça, tá? O combustível ele passa em 3 pontos de temperatura que a gente vai entender agora. Então vamos lá. Os combustíveis são transformados pelo calor e a partir dessa transformação combinam com o oxigênio, resultando da combustão. Essa transformação desenvolve-se em temperaturas diferentes à medida que o material vai sendo aquecido. Então vamos entender os pontos de temperatura. Com o aquecimento, chega-se a uma temperatura em que o material começa a liberar vapores que se incendeiam se houver uma fonte externa de calor. Neste ponto, chamado de ponto de fulgor, as chamas não se mantêm devido à pequena quantidade de vapores. Então vamos lá. Primeiro ponto de temperatura que nós vamos ter no processo de combustão. Ponto de fulgor. O que é o ponto de fulgor? Eu começo a administrar calor nesse combustível, ele começa a liberar gás. Tá? Eu venho com uma fonte externa de calor, seria um isqueiro ou um fósforo, eu ponho fogo, ele pega. Se eu tirar aquele isqueiro ou fósforo, ele apaga, porque ele não tem gás suficiente para manter a chama. Esse ponto eu chamo de ponto de fulgor. Se eu prosseguir esse aquecimento, ele vai liberar mais gás. Liberando mais gás, ele vai entrar no ponto de combustão. O que é o ponto de combustão? Eu venho, ponho fogo. Quando ele pega fogo, eu tiro a fonte externa, ele mantém a chama. E se eu ainda continuar o aquecimento, ele vai entrar num ponto que nós chamamos de ponto de ignição. O que é o ponto de ignição? É quando eu não necessito de fonte externa de calor para efetivar esse processo de combustão. Beleza? Que nós chamamos de combustão espontânea, tá? E aqui nós temos uma ilustração que vai mostrar isso aí. Ponto de fulgor, eu estou aquecendo o combustível, ele libera gás, eu venho com fósforo, ele dá o flash, eu tiro o fósforo, ele se apaga. Ponto de combustão, a mesma situação, aqueceu mais, ele liberou gás, eu venho com fósforo, ele pega fogo, eu tiro o fósforo e continua a queimar. E no ponto de ignição, tá? Eu não preciso da fonte externa de calor. Dúvida até aí, pessoal? Alguma pergunta? Nós falamos da formação do fogo, com base na teoria do tetraedro do fogo. O que é isso? O fogo, para ser constituído, precisa de 4 componentes: calor, combustível, comburente e reação química em cadeia. Para que haja reação química em cadeia, nesse momento, o combustível vai passar por pontos de temperatura. Ponto de fulgor, não tem gás suficiente para manter a chama. Ponto de combustão, tem gás suficiente para manter a chama. Ponto de ignição, não necessita de fonte externa de calor para iniciar a combustão. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então agora, pessoal,